amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do desfrute desse livro maravilhoso de Apocalipse e pensar, né, que nos séculos passados, né, no início da era cristã, chegar a cogitar de não colocar esse livro na Bíblia, né? Chegar a cogitar de Apocalipse não estar na palavra de Deus. E por uma época não esteve, então até que eles fizeram o último concílio, né? E aí formaram a Bíblia que nós temos hoje. É um livro maravilhoso, tão precioso, tão tremendo, cheio do falar do Espírito, do Deus triuno, quanto nós temos aprendido, né, amados irmãos? É um livro tremendo. Irmãos, a mensagem de hoje é a mensagem número 77, cujo título é Ser Zeloso e Arrepender-se. Muito bom, não é? Amém! Eu espero que com essa mensagem começando por mim, sempre por mim, eu seja o primeiro a ser zeloso e arrepender diante do Senhor. E como nós estamos na carta da igreja em Laodiceia, que é Apocalipse capítulo 3, no final do capítulo 3, essa é a nona mensagem, mensagem número 9, que nós damos sobre a igreja em Laodiceia. Irmão se recorda que nós paramos na semana passada no versículo 19. Falamos um pouquinho do 18, mas o final da nossa mensagem, a ênfase foi o 19, Apocalipse 3, 19. E aí, amado irmão, aproveitar aqui e fazer um parênteses. Se você está ouvindo, eu aconselho você fortemente, né? Muito mesmo, já que eu não posso usar outra palavra, só posso dizer assim, que você, amado irmão, ao ouvir essas mensagens, acompanhe na sua Bíblia. Não apenas ouça, leia na Bíblia. Leia junto, porque você vai ganhar infinitamente mais se você ler. O que nós ouvimos não é igual ao que nós lemos. Então, enquanto nós ouvimos uma mensagem, nós devemos estar acompanhando na palavra de Deus. Sermos como os crentes de Bereia, conferindo na Bíblia. Tá bom? Porque é da Bíblia que nós estamos falando. Nós falamos somente a palavra de Deus. É só isso que nós temos. Ou é isso tudo que nós temos, infinito, que é a palavra de Deus. Então, voltando, no versículo 18, Apocalipse 3:18, nós lemos que o Senhor aconselhou a igreja em Laodiceia, que também vale para nós, que de mim compres ouro, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. E aí você se recorda, eu estou fazendo uma recapitulação muito rápida aqui, muito rápido mesmo, você se recorda que nós falamos que esses três itens que o Senhor nos manda comprar, que é o ouro refinado pelo fogo, comprar do Senhor. Então nós vamos lá comprar do Senhor, nós vamos pagar esse preço de ir até o Senhor para comprar isso, esses três itens. Isso nos mostra, amados irmãos, que nós só podemos obter esses três itens da mão do Senhor, comprando dele. Na mão de homem nenhum, nós não vamos conseguir comprar esses itens. Ninguém vai obter ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio para ungir os olhos da mão de homens. Ou seja, não adianta, amado irmão e amada irmã, você achar e eu achar, nós acharmos que nós podemos ganhar apenas ouvindo o que os irmãos nos falam. Você pode achar que vai ganhar somente ouvindo essas mensagens de Apocalipse, por exemplo. Não é verdade. Essas mensagens de Apocalipse, ou qualquer outra mensagem, qualquer homem dê, por mais que seja toda da palavra de Deus, ela é só para nos incentivar a ganhar do Senhor, mas nós precisamos ir até Ele. Compre, aconselho-te que de mim compres. Não compre de terceiros, compre do Senhor. Vá até Ele, que nós possamos aprender na nossa vida cristã até que o Senhor volte, a aprender todos os dias e ir até o Senhor, vivo e maravilhoso, que hoje está no nosso espírito, ter comunhão com Ele, aprender a ouvir o seu falar, aprender a discernir o que o Senhor quer dizer para nós, para conosco e dizer para nós, e comprarmos dele, somente dele. Por mais que nós possamos ganhar algo dos irmãos, mas isso deve nos levar até o Senhor sempre,
Senhor, vim aqui para comprar de ti. E aí nós mostramos para os irmãos que essas três coisas que o Senhor quer nos vender, entre aspas, é de graça, mas há um preço, o preço de ir, o preço de pagar, de comprar. Parece sempre muito paradoxal, né? Antagônico. É o oposto. Como é que você pode comprar algo de graça? Não é? Mas é assim que a Bíblia nos ensina. E nós falamos muito sobre isso. Vocês se recordam lá em Isaías 55. Eu não vou voltar aqui. E esses três itens simbolizam o Deus triuno. O ouro simboliza a natureza do Pai. As vestes, a natureza do Filho. E o colírio para ungir, o Espírito Santo. Então, o Espírito. Se você quer entender isso aqui melhor, ouça as mensagens passadas, tá? Que aí lá eu detalhei isso. Aqui eu não estou podendo detalhar novamente porque eu preciso entrar na mensagem de hoje, mas é só para recapitular. Agora, eu quero mostrar, nós falamos, eu queria só tocar num único pontinho que eu esqueci nas mensagens passadas, e eu não poderia passar para essa mensagem de hoje, amados irmãos, sem tocar nisso. Eu não posso deixar passar essa riqueza tão preciosa. Nós falamos nas mensagens passadas, quando nós falamos sobre comprar o ouro refinado pelo fogo, vocês se recordam, não é só ouro, é o ouro refinado. É o ouro que passou por uma peneira, tornou-se fino, refinado. Não é um ouro grosseiro, não é um ouro sujo, é um ouro refinado, amado irmão. Você lembra da história, vocês aí que são cozinheiras, vocês já compararam a diferença do açúcar cristal com o açúcar refinado? O açúcar cristal é diferente do açúcar refinado. O açúcar refinado foi processado. O açúcar cristal é praticamente o que vem ali da sacarose, do açúcar da cana-de-açúcar, né? É quase que grosseiro. Mas o refinado não, passou por um processo para tornar-se fino. Por isso ele é mais caro, inclusive. Então, amados irmãos, ouro refinado não é um ouro grosseiro, é um ouro que passou por um processo, foi processado, ele passou por um refinamento, ele foi trabalhado. E esse refinado foi com o quê? Como é que você refina o ouro? Nós refinamos o ouro pelo fogo. Então, é um ouro refinado pelo fogo. É o que está falando aqui, é o que o senhor falou. Versículo Apocalipse 3:18. Concede de mim, compres ouro refinado pelo fogo. Fogo. Então, o processo pelo qual o Senhor usa para purificar o ouro, para deixar o ouro bem fino, puro, é através do fogo. É claro, amados irmãos, nós estamos falando de coisas espirituais. Por mais que eu esteja aqui comparando com coisas naturais, ouro natural, encontrado ali na terra, tal, uma pepita de ouro. Mas o que você está falando aqui não é de coisas físicas, não é do ouro, pepita da terra, é da natureza de Deus. Em outras palavras, como é que nós podemos ter a natureza de Deus na nossa vida, refinada, na nossa vida, por meio do fogo? Mas o fogo, que fogo é esse, não é? Espiritualmente falando, que fogo é esse? São as provações, as dificuldades, os sofrimentos que o Senhor permite que passemos na nossa vida cristã. Desde que nós cremos, né, até a volta do Senhor, os sofrimentos pelos quais nós passamos, amados irmãos, esses sofrimentos é o fogo que o Senhor está usando para refinar a natureza divina em nós, que é o ouro. Por exemplo, deixa eu explicar melhor. Quando você pega, vamos comparar com o físico para irmos para o espiritual. Quando você vai lá na natureza e descobre uma pepita de ouro, ela vem cheia de impurezas. Ali naquela pedra, naquela pepita, tem ouro? Tem. Mas também tem muita coisa que não é ouro, que vem grudado, que vem ali, que está grudado por fora da pepita e lá no meio da pepita. Então, e você não pode vender uma pepita desse jeito no mercado, né? Porque no comércio, porque isso não tem tanto valor assim. Tem valor, mas não é tanto valor assim. Ninguém quer comprar um ouro misturado. Ou seja, o que dá valor é esse ouro, essa pepita ser refinada. Precisa eliminar as impurezas para deixar só o que importa, que é o ouro.
E para isso, como é que se faz? Né? Faz pelo fogo também. Tem até um versículo, né, no Velho Testamento, lá, se eu não me engano, se eu não estou equivocado, no livro de Provérbios, se eu não estou equivocado, falando de cabeça, né, que fala que assim como o fogo, como o ouro é refinado pelo fogo, o fogo prova o ouro, e o crisol a prata, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então, ou seja, o ouro ele serve para purificar, perdão, o fogo serve para purificar o ouro. Então, aí vamos voltar para o lado físico. Aí, como é que um ourives é a pessoa que trabalha com ouro, como é que ela purifica aquela pepita? Ele pega, bota a pepita numa tigelinha chamada cadinho, uma tigelinha, ele bota ali a pepita inteira ali, aí ele bota um fogo embaixo, e aí essa pepita vai derretendo, vai derretendo, 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 porque o ouro é um metal que derrete, vai derretendo, derretendo, e é muito quente ali, uma alta temperatura, é um maçarico ali, a altíssima temperatura ali é uma temperatura inimaginável, né? Só de olhar, você brincar, já queima. E aí, quando aquela pepita derrete todinha, aí as impurezas que estavam no meio da pepita, elas sobem para a superfície, porque o ouro é mais pesado. O ouro, ele é precioso porque ele é um metal pesado, ele tem peso, ele tem valor. Então, ele tem peso. Aí o ouro desce pela sua densidade e as outras impurezas que são mais leves, que não têm valor, os outros tipos de metais que estão ali misturados, que têm valor muito diferente do ouro, porque são mais leves, e aí elas vão subir para a superfície, aí o ourives vê então as impurezas, ele consegue ver as impurezas, que antes estava coberto mais da pepita, lá no meio. Aí ao botar o fogo, elas aparecem para a superfície, ele vem, elimina aquelas impurezas pela superfície, vai eliminando, deixando só o ouro ali. Aí é o ouro que foi, no final, tem um ouro puro, 24 quilates, ou seja, foi um ouro que foi refinado pelo fogo. Da mesma forma, é exatamente assim que o Senhor faz conosco. E é esse tipo de ouro que ele quer nos vender. É o que ele falou: aconselho de mim, compres não qualquer ouro, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Só somos ricos, espiritualmente falando, quando nós temos o ouro refinado pelo fogo. Irmão e irmã, deixa eu te perguntar, antes que você entenda bem o que é isso. Você é rico? Você tem esse ouro refinado pelo fogo? Quanto de riqueza espiritual você tem na sua vida, no seu ser? Se alguém viesse e falasse assim, me mostra as tuas riquezas espirituais, aonde elas estão? Cadê o seu ouro? Vamos entender agora o que é esse ouro espiritualmente, rapidamente, porque a mensagem de hoje não é isso. Eu estou tentando nem entender a mensagem de hoje. Mas vamos lá. Como é que é isso espiritualmente? Você sabe que quando nós cremos no Senhor Jesus, o Senhor, ele entrou para dentro de nós. E hoje ele está no nosso espírito. Nós temos dentro de nós ouro precioso, que o ouro na Bíblia simboliza a natureza de Deus, a natureza santa, a santidade de Deus. Nós temos isso e nós temos. Todo crente que tem, tem. Logo ao crer, ele já tem. Ele não tem experiência nenhuma com o Senhor, mas ele já tem ouro dentro de si. Você pegar um crente e você vasculhar o ser dele, as três partes que um homem tem, que é o espírito, alma e corpo, você vai encontrar ouro em algum lugar? No corpo dele você vai encontrar ouro? Não. Na alma dele você vai encontrar ouro? Acabou de crer? Ainda não, ele é o recém-salvo. Mas se você for buscar lá no espírito dele, você vai encontrar ouro preciosíssimo, cheio de preciosidade, que é o Deus triuno que habita ali, é o Pai e o Filho por meio do Espírito, que está dentro do Espírito dele. Então ele já tem ouro precioso. Porém, o grande problema, amado irmão e amada irmã, é que ele tem ouro, o crente ali tem ouro, mas ele ainda tem muitas impurezas também no coração. É uma pepita bruta. Tem o ouro lá no coração, mas tem impureza da alma. A alma, vocês sabem o que é a alma? A alma é a mente, vontade e emoção nossa. Então, nossa mente ainda está muito ainda pensando nas coisas do mundo. A nossa emoção ainda tem muito prazer nas coisas da carne, mesmo depois de ter se convertido. A nossa vontade ainda é uma vontade para as coisas nossas, e da carne, do que é da vontade para as coisas do Senhor. Ou seja, a nossa alma, que também quer dizer a nossa personalidade, na Bíblia, a alma e personalidade são a mesma coisa.
ainda não foi trabalhada ainda direito pela natureza, pelo ouro de Deus. Ainda está muitas impurezas. O que são as impurezas? São tudo que é nosso que não é de Deus. Tudo que é do homem natural, do velho homem, do que nós já somos assim. E Deus precisa trabalhar, tirar essas impurezas do nosso ser, mudar a nossa alma, transformar a nossa alma, salvar a nossa alma. O Senhor precisa mudar a nossa personalidade, transformando-a à imagem de Cristo, para que um dia sejamos como o Senhor é. Então, o Senhor tem que trabalhar isso em nós, tem que trabalhar essa pepita bruta que tá no nosso espírito. Aí, como o Senhor vai fazer isso? Qual é a maneira que ele faz isso? Ele faz isso, não é? Ah, eu quero aproveitar aqui, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Enquanto eu estou aqui dando palavra para vocês, né? Os irmãos vão jogando ali, a Jardê acabou de fazer, joga no chat uma mensagenzinha, eu leio tudo, tá? Então, então eu fico muito contente de fazer isso, né? Que as irmãs façam isso, né? A Jardê acabou de colocar aqui, destruindo a preciosidade do nosso espírito. Então, quando vocês estão jogando mensagens assim, eu estou lendo, desfrutando. Então, eu acho isso muito bom na reunião. É uma reunião de desfrutar. Vocês desfrutam, eu desfruto, nós estamos desfrutando. Espero que vocês continuem fazendo isso, mandando mensagens aí no chat, né? Mensagenzinhas de encorajamento, né? Isso me encoraja muito. Vamos continuar. Só para vocês saberem que eu estou vendo, tá? Pra vocês saberem que eu estou vendo. Então vamos continuar, né? Porque ao jogar uma mensagem, pum, vai aqui bem na tela do Zoom aqui me mostra, tá? Então vamos continuar. Então, amados irmãos, onde eu quero dizer que o Senhor precisa tirar o que é natural do nosso ser. E ao fazer isso, como é que ele faz tirar as coisas naturais do nosso ser? Ele faz isso por meio do fogo. Ele precisa refinar a nossa alma por meio do fogo. Refinar a alma, quer dizer, tirar as impurezas para que só sobre o que é puro, que é o ouro, que é o Deus triuno no nosso espírito. Nós temos até um hino maravilhoso, que é o hino 198, que fala, eu não me recordo de cabeça, mas fala assim, tem uma estrofe do hino 198 que fala assim, eu acho maravilhoso, ele fala assim, alguma coisa assim, quando o Senhor trabalhar a minha alma, tirar as coisas impurezas, não é, eu estou usando as minhas palavras, tá? Porque eu não lembro exatamente de cabeça, né? Mas quer ver? Eu vou pegar aqui, já que para eu falar com as minhas palavras, né? Eu vou pegar aqui o hino 198, mas eu usei tanto que eu acho precioso isso. O hino 198 diz assim, fala assim na estrofe 3. Estou lendo para vocês o hino aqui, ó. Né? Fala: quebra minha natureza, ó amor. Quebra minha natureza, ó amor. Quebrar a natureza é o Senhor nos refinar com os sofrimentos do fogo. Mas ao fazer isso, quem está me refinando não é alguém que me odeia, é o amor, é alguém que me ama. Quebra minha natureza, ó amor. É o amor do Senhor quando ele faz isso por mim. Aí continua: inundar, encher, transbordar meu querer e emoção, e nossa alma. Querer e emoção é a vontade e as emoções da nossa alma. E aí, ele está falando assim: olha, encha a minha alma, o meu querer, a minha emoção. Aí ele fala, meu pensamento e mente. Pensamento e mente é a outra parte da alma. Então o hino está falando das três partes da alma, que é o querer, que é a vontade, a emoção e o meu pensamento e mente. Vem limpar. O que é limpar? Tirar as coisas impuras. Aí, quando ele fizer isso, o que vai sobrar? É o final do estrofe. Só sua vida restará então. Ou seja, só vai sobrar o que é puro, que é o ouro, que foi refinado, tirado as impurezas. Ele tem valor. Esse é o ouro que tem valor, amado irmão. É o ouro que foi refinado. E o Senhor precisa usar o fogo para isso. Assim como o ourives, ele precisa botar no cadinho, o fogo, botar a pita dentro do cadinho, botar fogo para que derreta ali. É a única maneira do Senhor eliminar nossas impurezas, refinar o ouro que já está em nós. Todo crente tem ouro em si, porque o ouro é Deus triuno, é o Deus triuno, é preciosíssimo. Mas também tem muita impureza que é leve, que não tem peso, que precisa ser eliminada. Essa impureza, essas coisas leves da nossa vida, são as coisas do nosso velho ser. Então, aí o Senhor vai usar o fogo. Então, eu vou um exemplo, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui do que Paulo fala melhor sobre isso. Vamos lá, 1 Coríntios
E eu preciso ser rápido nesse ponto, porque não é isso que nós vamos falar hoje, tá bom? É porque eu não quero passar para essa mensagem hoje sem tocar nesse ponto que faltou com mais detalhe para os irmãos, porque depois a gente vai para frente e não fica voltando mais, né? 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala assim no versículo 10, olha só. Segundo a graça, estou lendo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina e palha. Então, aqui Paulo está falando que ao edificar a igreja, nós podemos usar seis tipos de materiais para edificar a igreja. Ou usamos ouro, prata e pedras preciosas, é um grupo de três materiais, ou usamos os últimos três materiais, que é madeira, feno e palha. Por que fala que são dois grupos distintos? Porque ouro, prata e pedras preciosas não são coisas naturais, são coisas preciosas e podem ser purificadas. O ouro é purificado pelo fogo, a prata pelo crisol e as pedras preciosas por muito temperaturas altas e pressão. Você sabe que um diamante, um dia ele foi um carvão mineral, né? Que não é o carvão da churrasqueira, do churrasco, que é carvão vegetal, não. Foi um carvão mineral um dia. E aí, esse carvão mineral que é preto, mas sob muita pressão, lá das altas temperaturas, lá debaixo da terra, muita camada de terra em cima, muita temperatura, alta pressão, transformou, muda uma ligação de carbono e ele vira um diamante precioso. Então, as pedras preciosas todas foram moldadas por meio de muita pressão e fogo. E aí o segundo grupo o segundo grupo de três materiais é a madeira fenipar, que são coisas naturais da natureza. São coisas da natureza, de plantas, de coisas da natureza, né? Madeira, feno e palha. Tudo isso são coisas naturais da natureza. Os três primeiros itens, que é o ouro, prata e pedras preciosas, representam o Deus triuno. A ouro é a natureza do Pai, a prata é a redenção de Cristo. Eu não vou explicar com detalhes aqui para os irmãos para isso, por causa do tempo. E a pedra preciosa, a ação do Espírito Santo na nossa vida de nos transformar, tá? De um carvão opaco, feio, sem valor, mineral, que a luz não consegue atravessar, em algo preciosíssimo, que é um diamante de alto valor, que a luz penetra, atravessa e brilha, né? Quem faz isso em nós é o Espírito Santo. E os outros três materiais, madeira, feno e palha, são as coisas naturais do velho homem. São as impurezas que nós temos em nós, que é coisas do velho homem, tá? Naturais, da natureza, nossa natureza pecaminosa. Então, ou edificamos a igreja com o Deus triuno, que é ouro, prata, pedras preciosas, ou edificamos a igreja com as coisas naturais do nosso velho homem, nossos gostos, maneiras e jeitos, pensamentos, etc. Tá? Agora, como é que você sabe se você está edificando com ouro, prata, pedra preciosa ou com coisas naturais? Quem vai dizer isso? É o fogo. O fogo é que te elimina todas as impurezas. Quer ver? Olha o próximo versículo, versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrar. Que dia? O dia da volta do Senhor. Por isso que é um dia, letra maiúscula. Porque está sendo, o dia vai manifestar, mas já está sendo, já está acontecendo o processo de revelar, já está sendo revelada pelo fogo. Tá vendo? O fogo é que expõe as impurezas. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. O fogo tem que eliminar as impurezas. Quando você pega fogo e joga o fogo na prata, joga o fogo no ouro, joga o fogo na pedra preciosa, mais puras elas ficam. Quanto mais fogo, mais o ouro fica puro. Quanto mais fogo, mais preciosa é a prata. Quanto mais fogo, que é as tribulações, os sofrimentos, mais preciosa é a pedra preciosa. Mas os outros três materiais, o fogo destrói tudo. Então, os primeiros três, o fogo melhora mais ainda. Os outros três, o fogo destrói, que é a madeira, feno e palha. Aí ele fala assim, versículo 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então entendam, amado irmão, que o fogo ele serve para duas coisas. Que a gente pode resumir essas duas coisas na única palavra que é refinar.
a nossa vida. É final que é precioso. Mas daqui, segundo os versículos, esse versículo, fogo, ele serve para duas coisas. Acompanhe comigo, irmão, para você entender. No versículo 13, o fogo ele serve para revelar o que nós temos de oculto em nós. Olha o versículo 13 para manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. O fogo serve para dar revelação. Revelar, tirar o véu, tirar o que está oculto. Vou explicar. Você pode achar, eu posso achar que eu tenho muito ouro, que eu não tenho impureza nenhuma, que tudo que eu faço é cheio de ouro, prata, pedras preciosas. Aí quando vem a tribulação, vem a dificuldade, o fogo me mostra. Tá vendo, Gustavo? Olha tanto de impureza que tinha no seu coração. Você achava que você era preciosíssimo, né? Mas olha tanto de impureza que tem no seu ser. O fogo nos dá algo maravilhoso, amado irmão. Ele nos faz nos conhecer. Ele revela o que é puro do que é impuro em nós. Por isso, amado irmão, nós não pedimos para o Senhor mandar fogo, mas quando ele vier, entendamos que ele é necessário. Ele está dando revelação, está tirando o nosso véu. Ele está revelando o nosso coração. Você e eu nos achamos tão espirituais, mas quando vem a tribulação, nós vemos realmente onde está a nossa fé. Quão espiritual nós somos. É nas dificuldades, nas tribulações que nós vemos a quem nós servimos e quem nós cremos. Você conhece o homem e a mulher de Deus é pelo fogo. Porque as impurezas estão ocultas, você não consegue ver. Precisa do fogo para expor elas para fora. E o Senhor faz isso para poder limpar. Lembra do cadinho? Ele joga fogo, o ourives joga fogo, aí a pepita derrete, as impurezas sobem, estava oculta as impurezas. O ourives não consegue tirar as impurezas da pepita se não botar fogo. Quando joga para cima, quando bota fogo e derrete, aí a impureza boia. Quando boia, aí ele vê as impurezas e ele vai lá e elimina. Mas tem que estar no lugar chamado. Tem que ter duas coisas: tem que ter o cadinho, tem que ter o ourives e tem que ter o fogo. Essas três coisas são importantes nesse processo de refinar o fogo. Para se refinar o fogo, tem que ter ourives, cadinho e tem que ter fogo. Quem é o ourives? É o Deus triuno que está trabalhando em nós. Quem é o cadinho? O cadinho são duas coisas. Por um lado, é o meu ser. Por outro lado, o cadinho é a vida da igreja. Porque o Senhor me trabalha em um lugar. O Senhor trabalha meu ser, onde está essa pepita, mas o Senhor também trabalha na vida da igreja junto com os irmãos. Um homem, um cristão no quarto, lendo a sua Bíblia e lendo os 5.000 livros espirituais que ele tem sozinho, é uma coisa. Quando você pega esse mesmo homem e joga junto com outros irmãos que pensam diferente dele, que dão trabalho para ele, que também que cutuca ele, que ofende ele, que faz ele se negar, tal, é outra coisa. Precisa da vida da igreja. Quando você está servindo sozinho, você faz de um jeito. Agora, quando você vai servir na igreja junto com os outros irmãos, você tem que se negar. É fogo, é dificuldade. Começa a vir os problemas, começa a vir as inimizades entre os irmãos, as críticas uns para os outros, as queixas uns dos outros. Começa a vir todo quanto é tipo de falar. Ah, essa igreja é isso, essa igreja é aquilo outro, a igreja é não sei o quê, a igreja é aquilo outro, a igreja é tal. E essa pessoa não percebe, na verdade, é o Senhor que está colocando ela no cadinho que é a vida da igreja para tirar as impurezas do coração dela. Não é dos irmãos, não, é de você e de mim. Vou explicar para os irmãos, vou explicar, vou dar um exemplo bíblico para vocês entenderem. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel, lá no iníciozinho de Êxodo, o livro de Êxodo, Moisés era mansinho, bonzinho. Por quê? Porque Moisés tinha ficado 40 anos cuidando como é que é a história de Moisés? A história de Moisés é a seguinte: Moisés foi criado no Egito, e ali foi instruído com toda a cultura egípcia.
Aí um dia ele descobriu que ele não era egípcio, ele era hebreu. Aí ele foi ver o seu povo. Aí ele viu um soldado egípcio maltratando um hebreu. Ele foi lá defender o hebreu e matou o soldado egípcio. Aí ele ficou com medo do faraó e ele fugiu para o deserto. E lá no deserto ele ficou 40 anos. E ele virou o que lá no deserto? Ele virou um pastor de ovelhas. E aí, lá no deserto, Moisés não tinha ninguém para dar trabalho para ele. As ovelhas dão um trabalhinho, mas é pouquinho. A ovelha não reclama tanto, ele consegue conduzir a ovelha do jeito que ele quer. A ovelha é para cá, vai lá dar uma cajadada na ovelha, a ovelha vai para o canto. E ele vai lá, e a ovelha obedece, é tranquilo. Pode falar grosso com a ovelha, pode falar alto com a ovelha vai obedecer. É ovelha. E aí, a ovelha, quando ele reclamava com a ovelha falava assim para ele assim: Bé! Só isso. E aí? Tranquilo, é fácil demais isso. Mas aí depois de 40 anos, mansinho, tranquilo, Deus vai e chama ele: Moisés, eu quero te usar para libertar o meu povo. E aí, quando Moisés fala assim, mas Senhor, quem sou eu? Eu não sou capaz, eu não sou ninguém, eu sou gago, pedaço de língua. Gago é bom de falar, né? Eu sou pedaço de língua, difícil de falar, Senhor, eu não sei falar. Né? Igual eu, assim, não sei falar, eu falo enrolado. Os irmãos dizem com razão que eu falo tudo enrolado. É verdade. Vamos continuar. Então, aí, desse jeitinho, vamos lá, vou te usar, tal, tal. Aí, o senhor fala assim, mas Senhor, se eu chegar lá no povo, o povo hebreu falar que o Senhor me enviou para salvar eles não vão acreditar nisso. Senhor, quem sou eu? Aí o Senhor pega, vira para ele e fala assim: Mas desce, me mostra a tua mão. Aí ele mostrou a mão. Bota a tua mão agora no teu coração, no teu peito. Aí ele botou a mão no peito. Aí agora ele falou assim: Tira a mão agora e olha para tua mão. Tira a mão do peito e olha para tua mão. Quando ele olhou para a mão estava cheia de lepra. Aí o Senhor falou assim: Agora bota a mão de novo no peito. Botou. Agora tira. Aí ele olhou, estava curada. O senhor não estava só mostrando que ele era poderoso para fazer milagres, milagres, né? Sinais e milagres, como fazer uma mão virar leprosa, outra mão ficar curada. Não. O senhor estava ensinando algo para Moisés. Porque o senhor podia muito bem falar assim, Moisés, olha para tua mão. Olhei. O que que tem, doutor? O senhor está ótimo. Olha de novo. Ah, tá leprosa, tá leprosa, tá leprosa. Agora olha de novo. Ah, tá curado. Eu podia falar assim, mas não foi assim que o senhor falou. Ele falou assim, coloca a mão no peito. Botar a mão no peito. Agora tira e ora, leprosa. Bota no peito de novo. Tira e ora, curada. Por que no peito? O Senhor queria mostrar para Moisés que lá no coração dele, onde é o peito e o coração, lá no fundo do coração dele, existia algo escondido, que nem uma impureza numa pepita de ouro, que chamava-se lepra. E lepra na Bíblia é sinal de rebeldia, rebelião. O Senhor estava mostrando para ele assim, Moisés, você não consegue perceber, mas lá no seu coração, lá no fundo, existe algo chamado rebelião. Você se acha muito mansinho, muito bom, porque você não percebe o que está oculto, precisa vir para a superfície, precisa sair das impurezas lá da superfície, precisa vir para a sua mão, para que os seus olhos possam ver. Eu não preciso disso, Moisés, para saber que há impureza no seu coração. Eu vejo todas as coisas, mas eu permito que os sofrimentos venham na sua vida, Moisés, para que o que está oculto pula para fora. Vá para a superfície para que você veja e eu possa então trabalhar na sua vida e limpar. Para eu trabalhar na sua vida, Moisés, eu preciso expor para você o que está oculto no seu coração. Eu já sei o que tem, o que você tem, mas é você que não sabe o que você tem. E eu preciso fazer isso ir para a superfície da sua vida. E para ir para a superfície é através do fogo, Moisés. É o processo do cadinho, a mesma coisa. O ourives, ele para trabalhar a pepita, ele tem que botar o fogo, derrete, a impureza vai para a superfície. A impureza estava oculta, ele não conseguia ver onde estava a impureza, mas vai para a superfície, aí ele vê, ele limpa. Só é possível limpar o que foi para a superfície da nossa vida, o que foi exposto. E aí Moisés, então, foi usado pelo Senhor, você sabe a história. Aí foi usado, agora não é para conduzir mais ovelha. Agora ele foi usado para conduzir um povo. E agora não é um povo que nem uma ovelha que só faz bé. Agora é um povo que reclamava o tempo todo. Moisés!
É difícil. Você nos tirou desse Egito, do Egito que nós tínhamos tanta coisa boa no Egito, comíamos bem, tínhamos alhos silvestres, cebolas e não sei o quê, tínhamos carne, as carnes saíram da nossa boca, e para esse deserto, nossa alma tem fastio desse pão que é o paná, e aqui a gente sofre, aqui a gente não tem nada, esse deserto não tem nada para nos matar aqui, é só reclamação. E aí Moisés teve que conduzir um povo que reclamava, não é uma ovelhinha que bé, era um povo que reclamava o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas é aí que o Senhor prova o coração do homem. É aí que o Senhor provava quem Moisés realmente era, no cadinho do povo de Deus. O Senhor queria eliminar as impurezas do coração de Moisés, agora era por meio de estar junto com aquele povo rebelde. Aquele povo rebelde era o sofrimento que o Oribe estava colocando na vida de Moisés para mostrar quem estava no coração de Moisés. E Moisés ia muito bem, ia muito bem, ia muito bem. Quando Moisés chegou quase no final para entrar na terra de Canaã, ele cometeu um grande erro. O povo torrou tanta paciência dele, que o Senhor falou, que o povo falou assim: eu tomo com sede, eu queremos água. Aí o Senhor falou para Moisés: fale a pedra, tinha uma pedra na frente deles, né? Fale a pedra e a pedra vai jorrar água para esse povo, para esse povo. Só que eu estava tão já cansado daquele povo que hoje, comparando com a vida da igreja, né, que os irmãos te levam a sofrer, reclamam de tudo. A igreja está ruim, a igreja não sei o quê, a igreja é isso, a igreja é aquilo outro, a igreja não sei o quê, a igreja é tal, a igreja é papapá. É desse jeito. É só reclamação. É briga um irmão com o outro, é aquela confusão e tal, e tal. É desse jeito. Aí Moisés achava que era muito manso, aí ele ficou tão bravo que ele pegou e falou assim, e Deus falou para ele, fale a pedra. Ele foi lá e deu uma cajadada na pedra. O Senhor não mandou bater na pedra, mandou falar. Ele foi lá, desobedeceu, o Senhor bateu na pedra e falou assim, povo rebelde, bebam da água! E puf, bateu. Aí a rocha abriu, fluiu água e o povo bebeu. Porém, o Senhor o tratou duramente por isso. Ele falou assim, Moisés, porque você não me honrou. Eu falei para você falar a rocha, você bateu a rocha, você não me obedeceu, não me honrou, você não vai entrar na terra de Canaã. E ele não entrou. O Senhor permitiu que ele subisse até o monte, se eu não me engano, Monte Pisa, se eu não me engano, né? Se eu não estiver falando errado. E ele viu a terra de Canaã, mas não pôde entrar. Ou seja, em outras palavras, Moisés achava até então que ele era muito obediente. Ele achava que ele não tinha lepra no seu coração mais. Mas lá no finalzinho, quase entrando no objetivo final, quase entrando na glória da terra de Canaã, quase, tava já no, desculpa a expressão, lá nos 59 segundos do segundo tempo, né? Já na prorrogação, quase entrando, ele foi, mostrou, por causa do fogo que estava ali, que você estava usando para purificar a mulher, aquele fogo do povo reclamando, mostrou que havia o que Deus tinha falado com ele lá no início da vida dele, quando Deus chamou ele para libertar o povo. Havia lepra no coração dele, havia desobediência a Deus, rebelião. O Senhor falou para ele assim: fala, e ele desobedeceu, foi rebelde e ele bateu. Entendo, irmãos? Percebem como a rebelião, a lepra, está oculto lá no meu e no seu coração? E quem vai revelar isso para nós? O Senhor sabia o tempo todo que a rebelião estava no coração de Moisés, desde o início, quando chamou ele. Olha, bota a mão no teu coração. Olha para a mão. Ah, tá leproso, tá leproso. Tá vendo? Está escondido no seu coração, só que você não sabe. E o tempo todo continuava ali. A vida inteira de Moisés sendo manso, um homem muito manso, era o homem mais manso da terra. Muito manso, mas estava ali. Mas Deus tinha que expor isso para que pudesse purificar Moisés. E Deus usou o fogo do povo reclamando. Era o cadinho, o fogão ali, junto com os irmãos no fogão. Se Moisés tivesse vivido a vida dele sozinho, espiritual, seguir a carreira dele espiritual sozinho, sem irmão nenhum, vou buscar Deus sozinho na minha casa. Só eu e o Senhor. Eu não vou preocupar com o propósito eterno de Deus, que é cuidar dos irmãos, não. Eu vou fazer, vou cuidar da minha vida espiritual. Aí, irmão, ele nunca ia ser purificado. Nunca haveria fogo nem cadinho para purificar ele. Ele ia continuar leproso pro resto da vida, oculto no seu coração. Mas Deus permitiu que ele libertasse aquele povo, conduzisse aquele povo era o cadinho qual ele estava sendo purificado ali. Era o lugar aonde ele precisava ser trabalhado. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs,
Resumindo tudo que eu estou querendo dizer para vocês, o cadinho simboliza a nossa vida, mas também simboliza a vida da igreja, onde nós somos purificados pelo fogo das dificuldades. Você e eu temos uma escolha. Você quer o quê? Pular fora do cadinho? Você quer viver a sua vida cristã na sua casa, no seu sofá? Fique à vontade, meu amado irmão. Mas saiba que um dia o Senhor vai te dizer: você continua cheio de impurezas, eu não pude purificar o seu ser. E você não pôde vir até mim comprar o ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. Você sempre será um cristão pobre de experiências com Deus. As experiências com Deus está na vida da igreja, junto com os irmãos. É lá que nós aprendemos a nossa, tratar com nossas impurezas. Irmãos e irmãs, vou dizer para vocês, eu me acho ótimo, mas quando eu estou com os irmãos, aí que eu vejo como eu sou péssimo mesmo. São os irmãos que me mostram isso. É a maneira como eu reajo com os irmãos, como eu reajo com vocês, que o Senhor me mostra. Você precisa se arrepender, Gustavo. Você precisa se negar, você precisa aprender a se arrepender. Você ainda é carnal e natural. Olha como você reage com os irmãos, olha como você lida com eles. Você precisa se arrepender, pedir perdão. E aí eu vou até o Senhor, Senhor, me perdoa. Eu me achava tão bom, Senhor, mas eu sou cheio de impurezas. Mas é isso que eu estou conseguindo, estou comprando o ouro. As impurezas são leves. É igual madeira fenipária. Madeira fenipária é leve. É leve. Você sopra assim. Ah, irmão Gustavo, madeira é pesado. É, mas compara o peso da madeira com o peso do ouro, de uma prata, uma pedra preciosa. Veja o que é mais pesado. Veja o que é mais pesado. Muito mais pesado é a madeira fenipalha, é o ouro, prata, pedras preciosas do que madeira fenipalha. Madeira, então fenipalha dá um sopro, oh, vai embora, voa assim, e queima em instantes. Mas as coisas de Deus são pesadas e eternas, são indestrutíveis. O ouro, você não consegue destruir ele. A prata também, nem as pedras preciosas. Mas a madeira e fenipalha, o fogo destrói tudo. Vamos lá. Vamos ler a 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Versículo 16. Paulo fala assim, no 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Não desanime, meu irmão. Não desanime. Pelo contrário, meu irmão. Minha irmã, ó crente, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, passe pelo fogo, nosso homem exterior é natural, o homem exterior é a madeira fenopalha. Mesmo que esse homem exterior se corrompa, seja destruído, corrompido, contudo, o homem interior é o que tem de precioso em nós, que é o ouro, prata e pedras preciosas, que é o nosso espírito. Se renova de dia em dia, tá vendo? Ou seja, o homem exterior, ele é corrompido, destruído, é queimado pelo fogo. O homem interior, o fogo, ele renova ele. O homem interior, ele é renovado. O fogo não destrói, pelo contrário, torna ele mais novo. E é de dia em dia, não é de semana em semana, não é de domingo em domingo, não é de sábado em sábado, não é de reunião de apocalipse, não é reunião parte do pão, reunião parte do pão. É todos os dias. Por quê? 17. A nossa leve e momentânea tribulação. A tribulação, que é o fogo, não é para sempre, não, meu irmão. Ela é leve. Parece que não é. Na hora que eu tô passando pelo fogo, não parece leve, não. A tribulação parece pesada, mas a voz de Deus é leve. E ela não é eterna, é só por um momento. O ourives não fica lá botando fogo no cadinho a vida inteira. Não, ele bota fogo no cadinho até que a impureza saia para a superfície. Ele saiu para a superfície, ele viu a impureza, ele limpou e desliga o cadinho. Já fez o objetivo que era purificar o ouro. Então, a tribulação tem até um tempo determinado pelo Senhor, até que ela faça a função dela, que é nos purificar, até que é refinar o ouro pelo fogo. Ela é leve e momentânea, só porque ela produz, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação, versículo 17, produz para nós, não é para Deus. Não é para Deus que está sendo produzido, está sendo produzido para mim, para você. É benefício para mim e para você. É vantagem para nós. Produz para nós. Quem está ganhando é você.
eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, o cadinho, o fogo, por mais que pareça eterno, não é não, é momentâneo. Por mais que pareça muita temperatura, você vai com calma, você vai com calma. Não, calma, é leve. Mas o que está produzindo, que é o refinar pelo fogo, está produzindo algo que vai ser eterno, que nunca vai ser destruído, que é o ouro puro, prata e pedras preciosas. E algo que não só é eterno, mas é algo que tem peso espiritual. Um irmão e irmã que não compra ouro refinado pelo fogo com o Senhor Jesus, ele não tem peso espiritual. Ele fala e ninguém ouve. Ele vai lá, quer ensinar um monte de irmão, ensina, 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 ninguém dá atenção ao que ele fala. Ele quase esgoela, como eu aqui, né? E ninguém ouve. Por quê? Porque não tem peso, não tem experiência com Deus. Porque ele não deixou ser refinado pelo fogo, ele não quis ficar no cadinho. Você acha que um irmão que vive, que pede reunião, tá torto e à direita, fica na sua casa lendo a Bíblia, e acha que por isso está bom demais? Ele vai chegar na reunião e vai falar com os irmãos: irmão, vamos reunir. Quem vai ouvir ele? Mas peraí, irmão, você não reúne, irmão. Irmãos, a vida da igreja é maravilhosa. Mas maravilhosa como, irmão? Você não vive ela. Você acha que tem peso o que ele fala? Irmãos, nós precisamos aprender a nos negar. Vamos negar, você fica em casa, irmão. Tá negando com quem? Com a parede? Com esse quadro aqui atrás de Jerusalém? Tá negando? Você, e você e você? Não tem ninguém para negar, não é? Por exemplo, dar um exemplo para os irmãos, né? Essa semana eu estive na casa do irmão Renato, né? E aí o irmão Frutuoso, ele veio falar conosco, né? O pai da Nicele, contar a experiência dele de mais de 50 anos de casado, né? As dificuldades que ele está tendo com a esposa, por amor. Puxa, irmão, como é que eu não vou ouvir isso? É um irmão que tem peso, tem experiência. O sofrimento que ele passou esses anos todos tem peso. Aí ele falou assim, irmão Gustavo, você não vai falar nada. Eu falei assim, não, irmão, tem coisa que eu só preciso ouvir, eu não preciso falar, eu preciso ouvir e aprender. Você tem peso. Cara, não falei pra ele, né? Mas como quer dizer assim, você tem peso espiritual, você tem propriedade, você está sendo purificado pelo fogo. Eu tenho que ouvir e aprender e muito. O que você vai falar? Você tem que ouvir. Ele tem ouro refinado pelo fogo, né? Vamos continuar aí. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Vamos ver rapidamente aqui, irmão, só para entender. Filipenses capítulo. Eu nem entrei na mensagem hoje, né? Vamos lá, Filipenses capítulo 3. Olha só. Filipenses capítulo 3, Paulo fala das impurezas que ele tinha, tá? E as impurezas, que não tem valor. As impurezas, irmão, não tem valor. As impurezas que são nosso ser natural, isso não tem valor. Nós, é verdade que eu e você, por isso eu comecei com a palavra eu, começa comigo, depois você, eu e você, nós nos apegamos ao nosso ser natural, nossas opiniões, a nossa alma, nossa personalidade como um forte, fala assim, e a gente fala assim, não vem não, Senhor, não vem trabalhar na minha vida não, Senhor, eu gosto do jeito que eu sou, nasci assim, vou morrer assim, e tal, e aí você se aperta, eu me aperto, protejo e tal, mas Paulo não. O homem espiritual, aquilo que ele tinha antes de Cristo, que é o natural que você tem antes de Cristo, ele aprende que precisa ser queimado pelo fogo. Porque essas coisas que nós tínhamos antes de crer não têm valor. Elas serão queimadas, é as impurezas. E ele se permite ser trabalhado pelo fogo. Ele vai até o Senhor para comprar o ouro refinado. Não é cru, é ouro refinado pelo fogo. Aqui que Paulo fala aqui, ó, no versículo Filipenses 3, versículo 4 em diante, ele está falando que ele era antes de crer, que eram as coisas naturais de Paulo. E antes de crer, ele tinha alta estima, considerava essas coisas muito preciosas. Mas quando ele creu e o ouro entrou nele, que era Cristo, Deus triuno, e ele olhou para o ouro e comparou com o que ele tinha antes de crer. Aí ele falou assim: opa!
esse aqui que é o ouro. Eu achava que era o que eu tinha, que eu tinha antes de crer, que era o homem natural, que era precioso. Isso não é precioso, não. Quando eu vi que o que é precioso é Cristo. Eu vou deixar esse Cristo maravilhoso com os sofrimentos que ele permite que eu passe, queimar, destruir as impurezas que eu tinha antes. Aí ele fala aqui, ó 4, Filipenses 3:4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Carne é o que você tem antes, quando você já nasceu na carne, tá? Carne é o que nós sempre tivemos. Até o dia que a gente crê, é carne. Depois que crê, eu continuo tendo as coisas na carne, precisa ser queimadas, né? Aí ele fala, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Dois pontos. A partir de dois pontos, ele vai falar tudo que ele confia na carne. São as impurezas que estão na nossa carne, que precisam ser queimadas. Aí ele fala, quais são as impurezas? Circuncidado ao oitavo dia. Essa impureza parece muito boa, né? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, que é o top de linha, né? Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas, ó o mas aí, ó. Mas, então, o versículo 5 e 6 são as impurezas na carne de Paulo, o homem natural dele carne. Mas aí entra o versículo 7, entrou o mais. O mas é o que muda tudo. O mas é a preciosidade. Ó. Mas o que para mim era lucro, é passado, era lucro. Isto considerei perda. Queima, Senhor. Tira as impurezas. Queima tudo. Por causa de Cristo, por causa do ouro que é Cristo. Ele vai comprar ouro. Sim, deveras considero tudo como perda. Ele não salvou um pouquinho. Senhor, queima 90%, mas deixa esse 10 aqui. Queima 99%, mas deixa esse 1%. Esse 1% eu quero manter. Não, ele falou, Senhor, tudo. Leva tudo. Tudo. 100% como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor só permite aqueles que são trabalhados pelo Senhor, pelo cadinho, que obtêm o ouro refinado pelo fogo, só vão fazer isso se eles amarem a Deus. É por amor. O coração tem que estar amando. Senhor, eu sei que é difícil os irmãos da vida da igreja. Eu sei que é complicado. Senhor, eu te amo, Senhor. E eu amo esses irmãos. Eu amo eles. E eu amo o Senhor. Senhor, como eu poderia dizer que eu amo o Senhor e não amo esses irmãos? São os meus irmãos. São difíceis, são. Mas, Senhor, o problema deve estar em mim. Senhor, eu amo. Senhor, eu também te amo. Como eu vou permitir que as coisas naturais do meu ser não saiam? Eu te amo, Senhor. Por amor, do qual perdi, queimou pelo fogo todas as coisas e as considero como refúgio. Refúgio quer dizer esterco. Esterco mesmo. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Então, aqui Paulo está falando que o que era impureza. Agora, Paulo falou que é o ouro, é Cristo, mas também tem um outro versículo que descreve o que é precioso. Quer ver? 2 Coríntios, capítulo 11. Vai lá. Abre lá. Versículo 16. Olha o que Paulo fala. Você vai ver como ele vai falar aqui, ele vai falar dessas coisas aqui, ó, no 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16, como se fosse ouro precioso. E é. Você quer saber o que é ouro refinado pelo fogo? Paulo vai dizer qual é o ouro dele. Paulo vai revelar qual que é o ouro que ele obteve. Ele já revelou lá em Filipenses as impurezas que ele tinha e deixou queimar. Agora ele vai revelar para nós o ouro que ele obteve depois que ele deixou queimar as impurezas. Olha o que ele obteve. 2 Coríntios 11, 16. Outra vez vos digo: ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós insensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escraviza, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos.
Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. Agora vem o ponto, ó. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. Até aqui, ainda é um pouco de impureza. Agora o ouro vai começar. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Dois pontos. Agora vem os dois pontos. O que ele vai falar desses dois pontos para frente? Paulo vai falar do ouro que ele obteve ao tornar-se um ministro de Cristo. Porque o versículo 22 é natural, é o que Paulo é por natureza, já nasceu hebreu. São hebreus? Isso é natural, ele nasceu hebreu, nasceu já hebreu. São descendentes de Abraão? Todo hebreu é descendente de Abraão. Então isso aqui é natural. Isso aqui é antes de crer. Mas no versículo 23 já é depois que creu. Ele é o fogo. Por quê? Ministro de Cristo. Paulo só virou ministro de Cristo depois que ele se converteu. E ministro de Cristo passou pelo fogo. Aí ele vai falar o que é ser um ministro de Cristo. Ele fala, ó, sou ministro de Cristo? Fala como de mim. Eu ainda mais. Dois pontos, presta atenção. Tudo que Paulo falar agora, depois dos dois pontos, ele está dizendo o seguinte: em todas essas coisas que vai falar agora, ele foi ministro de Cristo. Enquanto ele passava por essas coisas que vai falar agora aqui, ele estava ministrando Cristo. Ou seja, ele estava ministrando ouro. Enquanto vinha as situações, que é o fogo, para tirar as impurezas, ele deixava Cristo aparecer nele para ministrar Cristo. Quer ver? O que ele ministrava Cristo? Em trabalhos, muito mais. Muito mais de prisão. Opa! Quando ele estava sendo preso por amor a Cristo, ele não ministrava o seu velho homem, o seu velho ser, de reclamando: Senhor, eu estou te servindo, agora eu estou preso. Que Deus que me ama é esse, Senhor? O que, que eu ganho com isso? Eu estou aqui te servindo, aí eu estou preso. Senhor, não é possível, eu não quero ser mais cristão, não. Eu não quero ser mais ministro, não. Eu estou aqui sofrendo por causa de ti, você me deixa ser preso, você não me ama, você não liga para mim. Não, ele não estava nisso. Quando na prisão ele estava gloriando ao Senhor, ministrando para os presos, falando para o Senhor: Olha, Jesus te ama, vem cá, edificando. Nós sabemos disso. Lá em Atos 16, ele estava preso com Silas, ele pregou, louvava o Senhor, e todos ali estavam ouvindo, até o carcereiro creu. Continua. Em açoites, sem medida, enquanto chicoteavam ele, ele ministrava Cristo. O açoite, a prisão, era o fogo do cadinho, mas ele deixava o ouro que era Cristo aparecer. Sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, enquanto estava quase morrendo, ministrava Cristo. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena, 40 de açoites menos um, tá bom, 39 açoites. 5 vezes tomou 39 açoites dos judeus. Enquanto ele tomava 39 açoites em 5 séries de 39, ele ministrava Cristo em cada uma delas. Fui 3 vezes fustigado com varas. Quando batiam nele com vara, ele ministrava Cristo. Uma vez apedrejado, quando estava sendo apedrejado, ministrava Cristo. Em naufrágio, naufragou 3 vezes, uma noite e um dia passando a voragem do mar, ministrava Cristo. Se você não acredita no que estou falando, leia lá no finalzinho do livro de Atos. Você vai ver, quando ele foi ele estava sendo naufragado ali, no finalzinho do livro de Atos, ele ministrou Cristo para todos que estavam naquele barco ali. E o Senhor falou para ele assim, um anjo apareceu para ele e falou assim: Olha, Paulo, não te. Estava no meio do barco, o barco estava para ser naufragado, né? Aí o anjo falou para ele assim: Paulo, não temos, eu vou te dar todos esses que estão aqui. E o barco despencou, ele pegou um pedaço de pau, ficou ali tentando se salvar, mas ele ministrou Cristo para todos que estavam naquele barco. E foram parar na ilha de Malta. Então vamos ver esse livro de Atos. Em jornadas, 26, muitas vezes estava na jornada ministrando Cristo. Em perigos de rios, ministrava Cristo. Em perigos de salteadores com ladrões, ministrava Cristo. Em perigos entre patrícios, entre judeus, ministrava Cristo. Entre gentios, ministrava Cristo. Na cidade, ministrava Cristo. No deserto, ministrava Cristo. No mar, ministrava Cristo. Entre falsos irmãos, ministrava Cristo. Em trabalhos e fadigas, ministrava Cristo. Em vigílias, muitas vezes, ministrava Cristo. Passando fome e sede, ministrava Cristo, não reclamava. Em jejuns, muitas vezes, ministrava Cristo. Em frio e nudez, ministrava Cristo. Além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Ele nunca fugiu do cadinho. Ele amava as igrejas. Tá vendo, irmãos? O que Paulo está dizendo aqui é assim: olha o ouro que eu tenho. Esse é meu ouro. É tudo que eu obtive de Cristo enquanto eu estava passando por esse fogo do cadinho.
Amém? Então, eu dessa volta imensa aqui para falar um pouquinho do versículo 18, Apocalipse 3:18. Voltamos, né? Que aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Agora vamos entrar na mensagem de hoje. Versículo 19. Aí o Senhor falou assim para a igreja de Laodiceia: voltem lá para Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Amo. Nós falamos na mensagem da semana passada. Toda a disciplina do Senhor, todo esse fogo que Ele permite que a gente passe, esse ouro é amor. Ele está nos amando. Irmãos, eu falei para os irmãos, não duvidemos do nosso Senhor. Ele nos ama. A disciplina e a repreensão, ou seja, ao contrário, né? A repreensão e a disciplina são atitudes de amor do Senhor. Ele nos ama. Quer a prova disso? Vamos, quer a prova? Lê Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Volta lá para o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 5. Vamos ler lá. Vou ler para você, Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, ó, esse mesmo Senhor que está falando lá para a igreja de Laodiceia, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Aquele que nos ama. Não é aquele que nos amou. Não é aquele que nos amará no futuro, ou amou no passado, não ama mais. Não, é aquele que nos ama, ele continua nos amando e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você acha que o Senhor, que libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, que é preciosíssimo, vai deixar agora aquele que ele comprou com sangue tão precioso ficar cheio de impurezas, cheio de dificuldades, cheio das coisas do mundo, cheio das coisas do velho homem, do homem natural? Não, ele vai nos disciplinar porque ele nos ama. Ele quer trabalhar em nós. Ele nos ama, tá? Voltando. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplinar quantos amo. Aqueles que amam, passa por isso, né? Que o Senhor ama. Aí ele fala: "Sê, pois, zeloso e arrepende-te." Então, que é a mensagem de hoje. Vamos entrar então agora nesse ponto, né? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu queria que o irmãos entendessem o seguinte primeiro, irmãos. Quando o Senhor fala ser, pois, zeloso, a palavra zeloso aqui, tá? Qual é o significado de zeloso no grego? Nós precisamos entender esse versículo direto no grego. A palavra zeloso no grego é zilou, se eu não falar errado, né? Que quer dizer um zelo queimando. É um zelo pegando fogo. É quase como se está dizendo fervoroso, tá? Não é bem a palavra fervoroso, mas é nesse sentido, no sentido de um zelo cheio de fogo. Então, o senhor está virando para a igreja em Laodiceia e fala assim: eu vou disciplinar, eu vou repreender, disciplinar vocês porque eu amo vocês, Laodiceia, e eu quero que com isso, o efeito da minha disciplina, da minha repreensão, da minha disciplina, é que façam vocês, Laodiceia, que são uma igreja morna, que não é fria nem quente, morna, volte a ser zelosa, ou seja, volta a ser cheia de fogo. O zelo aqui, estou repetindo novamente, eu estou enfatizando isso. O zelo aqui no grego é zelo com fogo, fervor. Eu vou ler para você, vamos acreditar em mim. Vou ler direto do grego, para vocês verem, tá? Ó, zeloso no grego é arder, arder em zelo. Está cheio ou ferver. Entenderam, irmãos? Então, o sentido desse zelo aqui é estar ardendo, queimando em zelo. Por que isso é tão significativo? Porque está falando para a igreja que é morna. Que ele havia falado no versículo 16. Assim, porque és morno e nem és quente, não está ardendo e nem é frio, estou a ponto de vomitar na minha boca. Na minha boca. Ao 15. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. O Senhor prefere que você seja frio ou quente do que ser morno. Mas o objetivo do Senhor, já falamos sobre frio e quente, mas o objetivo do Senhor é que nos tornemos quentes. Ele não quer, claro, que entre morno e frio é melhor ser frio do que ser morno. Mas entre morno e quente é muito melhor ser quente. Entre frio e quente é melhor ser quente. O que o Senhor quer não é que a igreja seja fria nem muito menos morna. O que o Senhor quer é que a igreja seja
quente, zelosa, fervendo, ardendo em zelo. Então, é como se eu falando assim: depois que eu repreender vocês, e depois que eu disciplinar vocês, porque eu amo vocês, e depois que vocês comprarem de mim o fogo, o ouro refinado pelo fogo, as vestiduras brancas e o colírio, vocês vão ver como é importante a minha repreensão e a minha disciplina. E essa repreensão e disciplina que eu faço com vocês por amor vai produzir em vocês um zelo de arder em zelo, vai fazer vocês voltarem a ser quentes. Irmão, irmã, nós precisamos estar queimando em zelo. Não é um zelinho qualquer, é pegando fogo. Deixa eu perguntar para você, amado irmão e amada irmã. Não que eu não faça pergunta para mim, já fiz. Agora eu pergunto para você. Você ama o Senhor com zelo? Ardendo em zelo? Como está o seu zelo pelo Senhor e pela igreja? Como está o seu zelo pelos irmãos, pelo serviço da igreja, pela leitura da palavra, pelas pessoas incrédulas, salvação delas? Como está? Como está o seu sentimento em relação ao Senhor? Você o ama ardendo em zelo? Ou está morno? Eu vou explicar melhor para os irmãos. Vamos ver na Bíblia que zelo é esse. Vamos pegar essa, eu vou pegar, vou mostrar para vocês no Novo Testamento, aonde aparece essa mesma palavra aqui em grego, exatamente a mesma palavra no Novo Testamento, tá? Vamos pegar algumas passagens para nós entendermos que zelo é esse, de arder em zelo. Vamos lá, vamos ao primeiro exemplo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios 12, 31. Fala assim, é, lá no finalzinho, né, quando Paulo fala do 1 Coríntios 12, Paulo está falando da igreja. Como o Senhor também está falando lá para Laodiceia, para a igreja. Tá? Esse arder em zelo não é só um indivíduo na igreja de Laodiceia, tem que ser a igreja inteira, tá? Porque a igreja inteira era morna. Aí aqui, Paulo, minha coisa, tá falando do funcionamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Cada membro, se você ler 1 Coríntios 12, você vai ver. Ele fala que cada membro tem uma função e todos os membros falam. O olho fala no corpo de Cristo, a mão fala, o pé fala, todo mundo fala, e todos têm importância, tá? Aí depois que falar isso, aí ele pega e fala assim é, no versículo 27, por exemplo. Ora, vós sois corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governo, variedade de línguas. Aí ele fala, porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Operadores de milagres? Então ele está falando das várias funções que há no corpo de Cristo. Há irmão, aos apóstolos, aos mestres, etc. Aí ele pega e fala assim, no 30, tem todos os dons de curar? Falam todos ou em outras línguas? Interpretam-nos todos? Ele está fazendo pergunta. Aí ele pega e fala assim, entretanto, procurai com zelo. Esse zelo é o mesmo que você falou para a igreja lá em Laodiceia. Procurai com zelo, um arder em zelo, os melhores dons. Então, o que que é alguém que está queimando na igreja? Quem que é alguém que está cheio de zelo? É alguém que valoriza intensamente a sua função no corpo de Cristo. Que serve no corpo de Cristo, seja qual for a sua função, pode ser do menor ao maior, mas que faz isso ardendo em zelo, queimando. Ele ama servir os irmãos. Ele não quer fugir do cadinho. Ele ama, ele ama ser um profeta, né? Ele ama ser um mestre, ele ama ser um cara de milagre, um dom de cura, um socorro, um governo, variedade de línguas. Ele ama. Ele procura, dos todos esses dons aqui, ele procura estar ardendo os melhores dons com zelo. Ele procura ardentemente, intensamente, procurar. 31. Entretanto, procurar com zelo, ardendo em zelo os melhores dons. Ele está procurando os melhores dons. E qual é o melhor dom dos dons? Qual é então? Paulo perguntou, Paulo falou assim: procura os melhores dons. Tá bom, Paulo, entendi. É para procurar os melhores. Mas me fala, me ajuda aí, quais são os melhores desse aqui? Qual é o melhor dom?
Você manda eu procurar, mas você não fala para mim qual é o melhor meu dom. Como é que eu vou saber qual que é o melhor dom? Posso estar procurando o pior, mas o melhor. Qual que é o melhor? Aí ele vai falar qual é o melhor, ó. E eu passo a mostrar-vos aí num caminho sobremodo excelente. Qual é o melhor dom? É o amor. Quer ver? Aí pula para o capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, o melhor caminho em todo, seja qual for o dom que eu esteja procurando, eu preciso para esse dom seguindo o caminho do amor, é amando o Senhor, meus irmãos. Se for para ser um mestre, que seja amando o Senhor, meus irmãos. Se for para ser um profeta, para falar na igreja, profetizar, eu tenho que estar amando o Senhor, meus irmãos. O caminho do amor, o caminho de me entregar pelo Senhor. Se for em operar milagres, seja por amor. Se for por cura, seja por amor. Se for por socorro, seja por amor. Se for por governo, seja por amor. Seja variedade de línguas, seja por amor. Não importa o que você faça, você pode ser qualquer função no corpo de Cristo que Deus nos colocou. Tem que ser o caminho do amor. É amando o Senhor e os irmãos. Com zelo. Agora, com zelo. Aí pro 14. Seguir o amor, procurar com zelo, com ardendo em zelo. É a mesma palavra de Apocalipse, tá? Zelo. Ser zeloso, né? Com zelo, os dons espirituais, mas aí ele fala qual é o principal, mas principalmente que profetizeis. Se você quer saber qual é os melhores de todos eles, esses dons, pode procurar os outros dons, mas principalmente, meu irmão, é que você profetize. Amado irmão, amada irmã, profetizar quer dizer falar por Deus. O que eu estou falando aqui agora é profetizar. Quando terminar essa mensagem daqui a pouquinho, vamos abrir para vocês profetizarem, vocês falarem por Deus, vocês serem os profetas que falam Deus na nossa vida. Agora estou sendo aquele, pela misericórdia de Deus, que está falando Deus na vida de vocês. Daqui a pouquinho, vocês serão aqueles que, pela misericórdia de Deus, que vão falar Deus na minha vida, na vida uns dos outros. E na reunião da igreja, todos nós precisamos ser aqueles que Deus usa como profetas para falar Deus na vida dos irmãos. E não só nas reuniões, fora das reuniões também, quando você encontrar um irmão na rua, fale Deus na vida das pessoas, dos irmãos. Ou que não seja irmão, quando você encontrar um incrédulo, fale Deus na vida daquele incrédulo. Profeta não é anunciar coisas futuras, não. Deus está me revelando que você vai acontecer isso. Não! Existe esse aspecto de adivinhação de coisa futura, existe. Mas o principal não é esse, é falar por Deus. Simplesmente isso. Fale Deus. Muitas profecias do Velho Testamento eram coisas que já passaram, inclusive. Era Deus, por exemplo, usando o profeta para dizer para o povo que ele já fez de errado, passou. Não era coisa futura. Então, amados irmãos, nós precisamos profetizar com zelo, tá? Olha o versículo, olha, vamos pro capítulo 11. Vamos para 1 Coríntios 11, 2. Olha onde aparece a palavra zelo de novo no Novo Testamento, tá? Perdão, 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios agora, tá? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Olha o que Paulo fala. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque zelo por vós, zelo, esse zelo aqui, zelo, ou zelo por vós, é a mesma palavra lá de Laodiceia que você falou, ser zeloso. Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Irmãos e irmãs, isso é que o Senhor falou para a igreja de Laodiceia, ser zeloso. Ou seja, zele pelos irmãos, cuida dos irmãos com o zelo de Deus. Como é que Deus age? Como é que é o zelo de Deus para comigo e com você? Pensa aí. Como é que Deus zela por mim e por você? É de forma morna? Deus é morno comigo e com você? Eu olho para Deus e falo assim, mais ou menos eu vou te amar. Vou te amar mais ou menos. Vou te amar. Tô meio frio meu amor por você, Gustavo. Hoje eu tô meio frio meu amor por você, Gustavo. Hoje eu tô sentindo muito, tô te amando muito, não. Hoje eu vou vigiar você, amanhã eu não vou vigiar, não. Eu tô cansado de você. É assim que Deus zela por mim e por você?
Mas Paulo falava assim: olha, eu zelo de vocês, Coríntios. Olha, vou te falar para vocês, irmãos. Quando Paulo falou isso aqui, ó, porque zelo por vós, para os Coríntios, Coríntios, irmão, Coríntios é a igreja mais, a igreja em Corinto é a igreja mais problemática da Bíblia. Se você quer conhecer tudo quanto é tipo de problema que pode ter na igreja, vai ler a igreja em Corinto, vai ler 1 Coríntios, 2 Coríntios para você ver. Nunca vi uma igreja tão problemática. Tinha problemas para dar e vender, e sobrar, e acontecer coisa na igreja de Corinto que nem no mundo não acontecia, nem com o incrédulo acontecia. E lá acontecia com os irmãos da igreja de Corinto. Problemas mil. E Paulo vira para ele, vira para ele e fala assim: eu zelo por vós, coríntios problemáticos, com o zelo de Deus. Eu amo vocês. Eu estou preparando vocês para serem uma virgem para casar com Cristo. Eu amo a noiva de Cristo. Você não vê Paulo falando assim: vocês são um bando de gente difícil, problemático, tô cansado, a igreja tem problema, a igreja é isso, a igreja é aquilo outro, cansei. Não, isso é ser morno. Quando nós nos arrependemos, irmãos, quando nós temos um coração de amar o Senhor, o zelo nos faz arder em zelo. Você luta pelo santo, você não quer fugir do cadinho. E aqui, vou abrir aqui uma parênteses rápida, me perdoe por dizer isso. Se hoje nós estamos reunindo como nós estamos reunindo, é porque e nós deixamos de reunir com os irmãos que reunimos no passado. Sabe por quê? Porque nós amamos eles. Porque nós zelamos por eles. Porque nós lutamos por eles. Porque nós não aceitamos heresia. Porque nós não aceitamos as mentiras de Satanás. Porque nós não aceitamos os erros. Por isso nós tomamos o caminho de sermos mal entendidos, julgados, fomos maltratados porque nós amamos os irmãos. A maneira como nós amamos os irmãos, amar os irmãos, não é fazer o que os irmãos querem ou como eles querem, é fazer o que Deus nos fala e guardar os seus mandamentos. Alguns irmãos vieram na época que nós deixamos, né, o grupo cristão que nós estávamos, nós deixamos, vieram aqui em casa e eles não entendiam. Falaram, irmão, nós estamos fazendo isso porque nós amamos vocês, por amor por vocês. Você quer amar o irmão? Não faça o que ele quer, faça o que Deus quer que você faça. Quer entender melhor? Vá lá para 1 João. Vamos lá, 1 João capítulo 5, versículo 2, versículo 1. 1 João 5, 1 fala assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Estou lendo 1 João capítulo 5, versículo 1. E todo aquele que ama o que gerou, que é Deus, também ama o que dele é nascido, o irmão. Então, João está falando assim: se você ama Deus, que te gerou, você ama também quem Deus gerou, que é o irmão. Claro. Aí ele continua: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Aí você pode perguntar assim: peraí, João, é o seguinte, eu quero entender, sabe, você está falando que eu preciso amar a Deus, preciso amar os irmãos, certo? Certo. Entendi, João. Então tá. Então eu preciso amar a Deus e amar os irmãos. Mas assim, eu sei que eu amo a Deus. Como é que eu sei se eu estou amando o irmão ou não? Como é que eu tenho certeza se eu estou amando os irmãos? Me ensina, João. Como é que eu quero saber na prática? Me ensina na prática. Eu quero algo prático, João. Me ensina na prática. Como é que na prática eu sei se eu estou amando os irmãos? João, eu amar os irmãos e fazer o que os irmãos acham que eu devo fazer? Amar os irmãos e fazer o que os irmãos querem? Me ensina, João. Como é que é? Aí o João ensina. João fala assim, versículo 2. Quer saber? João fala assim, ó, nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus. Não é que amamos a Deus, não é que amamos os irmãos. Dois pontos, eu tenho dois pontos. Quando é que você sabe se amamos os irmãos? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Você sabe se você ama os irmãos, se você ama a Deus primeiro e guarda o que Deus falou. Não é o que o irmão acha, é o que Deus falou. O irmão está fazendo coisa errada, tem heresia, e você vai continuar ouvindo ali, aquilo ali? Vai continuar ouvindo aquilo, naquela situação? Você está amando a Deus e amando os irmãos fazendo isso? Não! Você está amando os irmãos quando você ama a Deus e pratica o que ele fala. Vamos para Gálatas capítulo 4. Olha o que é ser zeloso. Gálatas capítulo 4.
Eu acho que eu vou ter que. Eu vou ter que deixar o que eu ia falar na próxima mensagem para a semana que vem, porque não vai dar tempo, não. Gálatas capítulo 4. Senão, se eu entrar na próxima mensagem, aí não vai dar tempo. Mas vamos lá, vamos lá. Ele é Gálatas capítulo 4. Rapidinho, eu tô terminando. Tá? Eu vou parar o que eu ia falar, porque senão, se eu continuar aí, vai ficar muito, muito longo, né? Gálatas capítulo 4. Abriram aí? Acharam? Fui eu que não achei, mas eu vou achar. Gálatas capítulo 4, versículo 18. Olha o que é ser zeloso. Gálatas 4, 18. Paulo fala assim: é bom, irmão, é bom ser sempre zeloso. Esse zeloso aqui é a mesma palavra no grego que o Senhor falou lá para Laodiceia, ser zeloso. É bom ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O que é ser zeloso? O que é ser zeloso sempre pelo bem? O que é o bem? É você fazer caridade, ajudar as pessoas, ajudar os pobres. É isso que é fazer o bem? É isso que pode falar, ser zeloso pelo bem é você se ajudar os pobres, ser bonzinho, tá? É isso? Não, não é isso que está querendo dizer. Ser zeloso pelo bem Está falando assim, ser zeloso pelo bem é você cuidar dos irmãos como os seus filhos. Ó, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Ou seja, Paulo dizendo assim, eu sofro para gerar Cristo em vocês. As dores do parto sou eu que sofro, mas quem está nascendo, eu faço isso para que Cristo nasça em vocês. Cristo seja formado, não só nasça, cresça em vocês. O que é ser zeloso? É sofrer pelos irmãos. É sofrer pelos irmãos. Isso é ser zeloso, irmão. Arder em zelo é estar amando tantos irmãos, que por mais que eles te ofendam, por mais que eles venham contra você, e contra mim. Nós fazemos isso, estamos dispostos a sofrer isso para gerar Cristo neles. Ao tomar o caminho que nós tomamos há um ano atrás, os irmãos vieram com pau e pedra contra nós. Fomos chamados de adoradores de Satanás. Falaram que todos nós íamos cair, que todos nós éramos rebeldes, leprosos, que estávamos criando denominação para nós, que não ia dar em nada o que nós estamos fazendo. Mas por mais que falavam isso, nosso coração sempre foi e continua sendo. Nós fazemos isso porque nós queremos gerar Cristo em vocês. Porque nós queremos nos arrepender, nós mesmos, de nós mesmos, ser zeloso para gerar Cristo em vocês. Ser zeloso. Quem? Não seja morno. Não seja aquele que fica no meio do caminho. Foi para a igreja de Laodiceia. Você acha que eu tô só desabafando? Não estou desabafando nada aqui, não, irmão. Eu estou dizendo para os irmãos o que o senhor falou para a igreja de Laodiceia. É esse que ele falou. Ele falou assim: não seja morno. Morno é misturado. Tem Cristo? Tem. Mas tem coisas que não são Cristo. Tem heresias. Tem coisas mornas. Tem coisas erradas. Não seja morno, seja zeloso, seja quente. Arrepende de ser zeloso, seja quente. Lute pela verdade, lute pelo Senhor, lute pelos irmãos, lute pela igreja. Seja ardente em ciúme, no ciúme bom. Seja zeloso. Lute pela igreja, lute pelos irmãos. Sofra o que tiver que sofrer por amor a eles. Seja um escravo dos irmãos. Ainda que os irmãos venham com pau e pedra, ame eles. E se nós temos que arrepender de alguma coisa, e são várias, na verdade, mas principalmente temos que nos arrepender de não estar amando os irmãos como deveríamos amar. Irmãos, meu arrependimento diante de vocês é que eu não amo vocês como deveria amar, eu preciso amar mais vocês. Me perdoem, Senhor, me perdoa por não amar os irmãos como deveria amar. Eu quero amar vocês. Eu quero aprender a amar de todo o meu coração vocês. E nós vamos amar os irmãos, porque é assim que nós vamos estar queimando, zelando, zelosos de amor. Amém? Eu vou parar aqui por causa do tempo, tá?
Na semana que vem, nós vamos falar a questão do arrepender e depois entrar no versículo 20, que é estar à porta. Por quê? Eu tô voltando, volta aí a sua Bíblia para Apocalipse 3:19 para você entender. Falei, eu repreendo, disciplina quantos amo, ser, pois, zeloso, ardente em zelo. Ardente em zelo é arda com o zelo de Deus, como Deus arde, tá? Aí só quer dizer, e arrependa-te. Interessante, sabe? Eu acho tão maravilhoso isso, eu acho tão maravilhoso. Se eu fosse o Senhor, ainda bem que não sou, claro, né? Na minha lógica humana, eu não ia escrever a Bíblia assim de jeito nenhum. Eu ia usar minha lógica humana, eu ia falar assim, eu ia fazer assim, ó, eu ia botar o versículo assim, ó. Arrependa-te e ser, pois, zeloso. Parece mais lógico para mim. Primeiro eu me arrependo, peço perdão, depois eu vou ser zeloso, arder em zelo com o zelo de Deus. Mas não foi assim que o Senhor falou. Porque ele sabe, ele é Deus, ele é o Senhor, ele sabe todas as coisas, ele que está correto. Não é minha lógica humana. E aí eu preciso aprender por que que ele falou assim. Ele falou assim: ser, pois, zeloso, primeiro ser zeloso, arde em ciúme, depois arrependa-te. E isso é precioso. Vamos ver, tá? Semana que vem nós vamos falar a questão de arrependimento, a importância do arrependimento. Se não aprender primeiro a ser zelosos, nós nunca vamos ter um arrependimento genuíno. Quando eu decidi primeiro arder em zelo pelo Senhor e pelos irmãos, como igreja, aí é que eu vou estar realmente aprendendo a arrepender. E se não houver esse arrependimento, nunca vai poder acontecer o que vai acontecer no versículo 20, que é ouvir a voz do Senhor para ter comunhão com Ele. Nós vamos aprender isso, nós vamos aprender semana que vem, tá bom? Jesus é o Senhor. Amém.